Boa tarde à comunidade que nos acompanha. Dou as boas-vindas e agradeço a presença do vereador Diogo Vaz, integrante suplente da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas dessa Casa Legislativa. Hoje damos, então, início à audiência pública de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2022, agradecendo também a presença da vice-prefeita Zuleika e, em seu nome, dos demais integrantes do Poder Executivo Municipal. A responsabilidade desta audiência pública, ela é da nossa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, da qual eu sou o presidente. Será apresentada pela secretária da Fazenda, Juliana, e ao final da audiência, então, teremos um espaço para dúvidas e considerações que os presentes acharem pertinente. Passando a palavra para Juliana, então. Boa tarde a todos. Então, damos abertura à audiência pública de gestão fiscal do terceiro quadrimestre do ano de 2022. Audiência pública, então, observando a legislação vigente e o decorrer cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio desse o documento de relatório de avaliação de metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2022, ou seja, a prestação de contas do ano de 2022. Essa audiência tem base legal segundo o artigo 9º da Lei Complementar 101 do ano de 2000, que fala que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Então, o primeiro item que nós vamos verificar aqui hoje é o resultado primário. O resultado primário, então, é o principal indicador de solvência fiscal do setor público, que indica se os gastos municipais são compatíveis à arrecadação. Ou seja, se houve solvência fiscal, se o que nós arrecadamos deu para suprir as despesas. Também visa evidenciar se a administração municipal consegue ou conseguiu honrar com a dívida e com suas receitas próprias. E o cálculo se dá apenas por receitas e despesas primárias, que não incluem, então, as receitas financeiras, as operações de crédito e alienações. Aqui eu trago o primeiro quadro que diz respeito aos resultados primários, então, que é a receita arrecadada. Então, tudo que foi arrecadado no período, sendo eles as receitas primárias, as receitas de capital, versus a despesa paga. Ou seja, nós verificamos aqui que entre as receitas nós tivemos um acréscimo de 14,53% a mais de receita arrecadada do que aquilo que nós tínhamos previsto dentro do ano. Resultado primário. Então, o resultado primário seria a diferença entre receitas primárias e despesas primárias, que ficou em R$ 27.827,897,66. O desempenho favorável demonstra que as receitas primárias foram suficientes para suportar integralmente as despesas primárias, além de gerar excedentes para o pagamento de dívidas do período. Ou seja, então, nós demonstramos aqui com a nossa audiência pública que as receitas primárias, ou seja, as receitas oriundas do nosso município, foram suficientes para suprir as nossas demandas e as nossas necessidades, havendo ainda uma sobra orçamentária. As receitas. O que é uma receita pública? Ela é um conjunto de recursos financeiros que entram para os cofres municipais, provindos de quaisquer fontes, a fim de cobrir as despesas orçamentárias e adicionais ao orçamento. Segundo o balancete orçamentário de receita, o total previsto, excluídas as deduções da receita, foi estimado na Lei Orçamentária para o exercício de 2022 um montante de 141 milhões. E a receita efetiva arrecadada foi de 166 milhões, ou seja, 17,75% a mais daquilo que foi provisionado. Aqui nós temos, então, um quadro com as receitas
com o RPPS. Então, a gente verifica que as receitas correntes e as receitas fiscais, receitas de capital, com o RPPS também tiveram um acréscimo. As receitas correntes. A receita corrente é um somatório de receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender às despesas. Podemos verificar no quadro a seguir que o total de receitas correntes previstas de janeiro a dezembro foi de 137 milhões, e os valores realizados correspondentes de 159 milhões, ou seja, 16% maior para o período. Então, aqui nós podemos verificar, então, das nossos impostos, taxas. Por exemplo, o IPTU, nós tínhamos uma previsão de arrecadação de 5 milhões e 800, foi arrecadado 6 milhões e 500. O imposto de renda, o imposto ali, o ITBI, também teve um acréscimo de 41% e o ISSQN de 40%. Ou seja, esses nossos impostos tiveram um acréscimo total de 28,66%. E as taxas, 47,67%. Esses resultados, eu trouxe aqui um gráfico que a gente consegue verificar melhor por tipo de tributo, então. Principal efeito que deu esse aumento de arrecadação foi principalmente porque no ano de 2022 nós tivemos, então, o acréscimo de 3 novos fiscais tributários. Esses 3 novos fiscais tributários fizeram com que entrasse em vigor o nosso novo Código Tributário e passaram a fazer uma fiscalização mais efetiva dentro do município. Isso fez com que, então, tivesse uma elevação nas nossas receitas próprias. Impostos e taxas. Então, as receitas de impostos, taxas e contribuições, conforme o balancete divulgado, atingiu até o final do quadrimestre um montante de 25.847.000, que representa um aumento de 30,01% do que estava previsto. Então, todo esse acréscimo que está sendo apresentado aqui, que foi apresentado no gráfico anterior, nada mais é do que o resultado de um bom trabalho de gestão, de um bom trabalho de fiscalização tributária municipal. Isso se deu principalmente pela questão dos novos fiscais que estão atuando no nosso município. Receitas de contribuição. Então, é o ingresso proveniente de contribuições sociais, intervenção no domicílio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. As receitas de contribuição, então, acumularam uma alta de 6,86%, como pode ser visto na próxima tabela. Então, aqui também fizemos uma tabelinha do que estava previsto arrecadar e do que foi realmente arrecadado. Podemos verificar aqui que houve uma equiparação muito boa dentro do custeio de iluminação pública, que foi a partir do novo cálculo que a gente fez. E ele entra, então, o mês de dezembro entra para o próximo ano, mas ele tem sempre uma equiparação que fica praticamente zerado. Transferências correntes. Conforme o quadro a seguir, o grupo das transferências correntes da União, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do FPM, que realizou 28 milhões, correspondente a 27,98% do previsto. Nas transferências do Estado, deve ser destacado, então, o ICMS, que são essas as transferências que a gente citou aqui, então. As transferências da União tiveram 29,42% de elevação dentro daquilo que nós havíamos projetado, e as transferências do Estado, então, ficaram um pouco abaixo ou chegando quase em 100% daquilo que foi previsto. Transferências do Fundeb, então. O município recebeu do referido fundo, em razão do número de alunos matriculados em sua rede de ensino, o valor de 18.941.000, representando 110,37% do previsto, ou 10% a mais daquilo que estava previsto. Receita de capital. Então, são todas as receitas que alteram o patrimônio duradouro do município. As receitas de capital, então,
alcançaram 79,72% do projetado. A maior previsão e também o maior desempenho verificado nesse grupo ocorreu nas alienações de bens. Então, nós verificamos que no ano passado nós tivemos o nosso leilão, né, feito pela Secretaria da Administração, onde a gente teve um valor de R$ 1.256.973. Receitas de capital, então, dentro da operação de crédito, nós não tivemos no ano passado. As alienações de bens, então, nós tínhamos previsto um valor menor, foi previsto, então, foi arrecadado muito mais do que o previsto. As amortizações de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital, então, somando 79% a mais daquilo que foi previsto. As despesas. Então, as despesas são representadas por todos os gastos efetuados pelo município para atender às necessidades de manutenção, custeio da máquina pública administrativa. Considerando, então, todas as fontes de recurso, inclusive as de operações intra-orçamentárias, a despesa total liquidada no período de janeiro a dezembro de 2022. Então, apresentou uma execução inferior à receita total realizada. Em valores acumulados, a correção da despesa total da receita foi de 82,73%. Esse resultado da execução orçamentária contribuiu para o atingimento das metas fiscais estabelecidas para o período. Em síntese, o total executado das despesas correntes foi de 123 milhões, correspondente a 14,34% do total estimado. E as despesas de capital, então, 70,08% de tudo que é estimado. Então, aqui é um quadro resumo das despesas, o que demonstra que foi atingido, então, 97,41% das receitas foram, então, em despesas, mostrando que houve, sim, o atingimento das metas fiscais, pois nós conseguimos deixar que as despesas ficassem inferiores e conseguimos aumentar a nossa arrecadação dentro daquilo que a gente buscou atingir de receitas. As despesas com capital e amortização de dívida. A liquidação de empenhos de pessoal e encargos sociais somaram-se 75 milhões, correspondendo a 105,03% do total estimado para o período. Já as despesas com a dívida e com o valor ficou em 4.121.000, representando um desembolso correspondente de 18,03% do programado. Os investimentos realizados, então, superam o valor inicial projetado, que foi de 16, apresentando uma execução de 9 milhões. Essa situação decorre do desempenho negativo da receita que teve naquele período. Aqui nós colocamos, então, o que era a despesa orçada e a despesa liquidada durante o ano. Nós podemos verificar aqui um total por secretaria e por órgão também. Nós verificamos que a despesa orçada da Câmara foi 6 milhões e a liquidada foi 2 milhões, atingindo 32%. O gabinete foi orçado 2 milhões e 800, utilizou uma despesa de 3 milhões 512, ou seja, superou em 21% as despesas em relação ao que estava projetado. A Secretaria de Planejamento atingiu 85%, Administração 86%, Fazenda 99%. A Secretaria de Obras ultrapassou 18,24% do orçamento, a Saúde 18,21%, a Educação 17,50%, a Secretaria de Assistência Social 25,46%, Desenvolvimento Econômico 3,22%, os encargos gerais, então, 17,52%. O que isso quer dizer? Nós colocamos os dados de maneira separada, um a um. Então, o que foi orçado do que foi realmente despesa liquidada. Alguns tiveram um excesso de despesas ali por conta de obras executadas. Nós verificamos que lá dentro da assistência social houve um ingresso de receita maior lá, referente ao Condica e ao Fundo do Idoso. Então, assim, foi feita uma análise do porquê realmente essas secretarias tiveram esse excesso de despesa em decorrência ao que foi orçado. Mas, no final das contas, lá
no frigir dos ovos, nós verificamos que a despesa orçada foi 141 milhões e que a liquidada foi 137, ou seja, 97,41%. Nós ficamos, então, abaixo do 100%, que faz com que a gente comprove que não tivemos mais gastos do que a arrecadação. Então, aqui a apuração da receita corrente líquida, então, as receitas correntes e as receita corrente líquida geral, 129.160.230,65, que foi o acumulado dos últimos 12 meses. Despesas de pessoal, em decorrência à lei de responsabilidade fiscal, então a gente separou o que é o executivo do legislativo. Então verificamos que o executivo ficou no índice de 45,66%, ficou dentro do limite, e o legislativo 1,45%. Manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, aqui nós fizemos uma avaliação um pouco mais detalhada, até para ficar melhor das pessoas conseguirem entender. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino apuradas pelo critério de liquidação da despesa, conforme estabelecido no anexo 1 da normativa 7 do ano de 2021 do Tribunal de Contas do Estado, no acumulado do ano totalizaram-se 27 milhões, o que corresponde a 25,94% da receita de impostos e transferências, ou seja, o índice da Secretaria de Educação, que deveria atingir 25%, ultrapassou, então, em 0,94%. Então, pelo que eu me recordo, foi o maior índice que a gente já teve aqui no município de Horizontina. Conforme, então, demonstraremos no próximo quadro, a função do número de alunos matriculados na educação básica pública no município foi superavitário em relação ao Fundeb. Assim, o ganho deverá ser computado nos gastos com a educação para fins de apuração de limites. Em relação ao Fundeb, cabe destacar que, de acordo com o artigo 22 da Lei Federal 14.113, uma parcela não inferior a 70% desses recursos deve ser aplicada na remuneração dos profissionais do magistério de educação básica com efetivo exercício na rede pública. O que significa? Fundeb, 70% dos recursos vindos do Fundeb, eles devem ser aplicados na remuneração desses profissionais. Nesse quesito, e de acordo com os relatórios publicados, o município despendeu até o final do quadrimestre em análise um montante de 15.214.512,31, que corresponde a 79,83% dos recursos. Ou seja, nós tínhamos a obrigação de aplicar 70% e nós aplicamos 79,83%. Aqui nós podemos verificar, então, as receitas vezes despesas vinculadas à manutenção do desenvolvimento do ensino. Aqui foi separado, então, as receitas dos impostos. O mínimo que deveria ser aplicado seria 26 milhões e as despesas liquidadas foram 27.642. Então, aí nós temos separado por ensino fundamental, infantil, educação especial, que se somou ao final 25,94%. Esse ficou o nosso índice, prof. Então, nos gastos do Fundeb, da mesma forma que a gente fez lá com a formação do Índice Municipal de Educação, que ficou, então, em 25,94%, esses são os gastos do Fundeb, então, que ele deveria mínimo ser 13 milhões, foi liquidado 15 milhões. Então, o índice do Fundeb ficou em 79,83%. Atingimos esse índice também. Ações e serviços de saúde. Então, tomando como base as despesas liquidadas no período, os gastos com saúde atingiram um montante de 19.946, o que corresponde a 19,14% sobre a receita líquida de impostos e transferências. Então, nesse quesito, nós deveríamos cumprir 15%, que é o estabelecido em lei, e nós atingimos 19,14% dentro da área de saúde, que ficaria mais ou menos desta forma aqui.
o mínimo que deveríamos aplicar seria 15 milhões. Nós liquidamos 19 milhões, atingindo, então, 19,14%. Então, esse foram os cálculos que nós atingimos. Então, o índice de saúde de 25,94%, os 70% do Fundeb nós atingimos 79%, e saúde 19,14%. Disponibilidade de caixa versus restos a pagar. O que leva um município a ser excelente em gestão? É ele ter a capacidade de pagar aquilo que ele deixou em restos a pagar. Ou ele ter uma solvência, ou ele ter uma liquidez boa para o próximo exercício. Então, nós verificamos aqui que em 31/12/21, os restos a pagar do Executivo e RPPS foram de 7 milhões e 23,43, respectivamente. Já as disponibilidades do exercício alcançaram 32 milhões e do RPPS ficaram 145 milhões. Então, 32 milhões é todos os recursos oriundos de empenhos de restos a pagar, o que ficou não somente do próprio, mas também de recursos vinculados. Então, para finalizar com os nossos índices, a saúde, então, fechou em 19,14%, que tinha obrigatoriedade de 15%, a educação em 25,94%, onde tinha obrigatoriedade de 25%, e a educação no Fundeb, a obrigatoriedade de 70% foi, então, 79,83%, então, dos recursos liquidados neste período. Os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário foi superada. As despesas com pessoal, a dívida consolidada líquida, como a proporção de receita corrente líquida, estimou-se acima dos limites legais. Fica demonstrado, assim, o atingimento das metas fiscais estabelecidas, bem como o atingimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esses foram o resultado, então, da nossa audiência do terceiro quadrimestre do ano de 2022 e a comprovação de que todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal foram cumpridas para o ano. Agradecemos a secretária da Fazenda e, nesse momento, eu abro espaço para questionamentos e dúvidas que possa ter por parte de algum dos presentes. Sem dúvidas e questionamentos, nós, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas da Câmara de Vereadores, agradecemos a presença de todos e encerramos a presente audiência pública.